Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Em nome de Jesus, vamos mais um vídeo para o nosso canal. Vamos continuar o tema da imagem da marca da besta que nós temos aprendido aqui no canal. Certo? Vamos lá. Então, nós já entendemos ali o contexto, os paralelos que tem no Antigo Testamento, tudo direitinho. Vimos a ligação com 144 mil e a questão de Daniel 3, né? Que é uma tipologia muito forte para o tempo do fim. Mas eu queria começar hoje com um texto de condenação à idolatria. E eu escolhi esse texto em meio de um monte. Tem muitos textos bíblicos em condenação à idolatria. Deus não aceita a idolatria. Mas eu quero que você tenha em mente o que nós vamos falar agora. Porque lembra que eu falei no início do vídeo passado, ele procura fazer obras inversas. Ele faz obras inversas ao Senhor Jesus. E nesse ponto aqui, ele faz uma obra inversa terrível, né? Tentando até contradizer o que a própria Bíblia diz o tempo todo. Então vamos ver aqui o que ponto é esse para nós entendermos. Então vamos ler primeiro para a gente conseguir conectar Isaías capítulo 44, versículo 9. Eu vou ler para nós resumirmos. Se você quiser ler Isaías 44 todo, você pode ler. Mas eu vou ler do 9 ao 11 e depois do 19 ao 20, beleza? Para a gente ficar mais resumido aqui para o estudo. Então vamos lá, ó. Versículo 9 de Isaías 44. Todos os artífices de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. E suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, e os artífices são apenas homens. Juntem-se todos e se apresentem, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Aqui Deus está fazendo uma condenação aos produtores de ídolos, né? Aqueles que fabricam ídolos de madeira, de prata, de ouro, seja de qual for o material. Deus está falando que eles são homens e não podem produzir Deus. E as testemunhas deles, que são os ídolos que eles estão construindo, não valem de nada, porque elas... Você vai ver aqui por quê? Porque elas não falam, não ouvem. Ele vai continuar falando. Aí nós vamos pular lá para o 19, para vocês entenderem. Olha só, 19 e 20, vai falar assim, ó. E nenhum deles reflete, e não tem conhecimento nem entendimento para dizer. Está falando dos ídolos. Metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e deles comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Então, ou seja, vou vindo postrar com um ilho de madeira, apacenta-se de cinza. O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita? Então, você vai ver aqui, e você pode ler depois desse capítulo, que é uma condenação de Deus a ídolos e ao jeito que o ídolo é. Você percebeu aqui que o ídolo não tem entendimento. Ele não fala, não ouve. Lá no salmista fala que aqueles que adoram o ídolo vão se tornar como ele, como? Assim, não ouve, não vê, não se movimenta, não anda. Mas agora você vai prestar atenção de como será a imagem da besta. Veja que o ídolo sempre foi assim, né? Uma imagem inanimada que não servia para nada. Nesse capítulo aqui usa até o exemplo do pão, né? É que ele precisava de fazer um pão e olha só a parábola. E aí ele lançou o ídolo de madeira no forno para poder assar o pão. Assou o pão e comeu. Ou seja, se ele era um Deus, ele não ia se permitir ser queimado. Mas agora, nesse tempo em que nós vivemos, o que os homens têm para fazer uma imagem para a besta? É um sistema de adoração. E o anticristo ele vai fazer uma coisa que é para confrontar a Deus de forma direta. Porque olha só o que fala. Eu vou ler Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Mas nós vamos detalhar um pouquinho mais do capítulo 13 de Apocalipse para a gente entender. Mas eu quero ler o 15 agora para fazer um paralelo direto com Isaías que nós lemos. Que olha só o que fala aqui, Apocalipse 13, 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta,
Viu só? Agora a imagem da besta tem ação, ela fala, ela recebeu o fôlego do anticristo, recebeu o fôlego de quem criou ela. Esse fôlego não é um fôlego de vida, como Deus dá. Mas você vai ver que você conectando os textos da palavra do final do tempo, você entende que a imagem da besta ela vai estar relacionada com o barro, com o ferro, como está mostrando lá em Daniel capítulo 2. Então, é uma junção entre o homem e a máquina, junção do homem com a inteligência artificial. E o homem vai oferecer uma imagem para a besta com o que eles têm disponível hoje. A inteligência artificial está aí. E é engraçado você ler esses textos há 10 anos atrás, 8 anos atrás, porque você não tinha a dimensão do que se tornaria a tecnologia de forma clara. Você via até uma matéria ou outra falando da inteligência artificial já, de como seria no futuro. Você tem filmes que mostram isso. Só que você vivenciar isso é uma forma diferente. Então hoje a gente tem uma compreensão melhor desse texto. A gente sabe em como vai combinar e como isso será. Então você vai ver uma imagem que fala, uma imagem que condena e leva as pessoas à morte. Olha só que coisa pesada. E isso é uma afronta a Deus, porque os homens sempre fizeram ídolos que não se movimentavam. Dessa vez eles vão conseguir criar um ídolo que fala e que mata as pessoas que não não aderem ao reino do anticristo. Dessa forma, vocês vão ver que dessa vez o próprio sistema, a imagem vai perseguir. Ela vai matar os santos, como eu acabei de dizer. É o sistema que controla, tem câmeras, tem olhos para todos os lados. Então, é uma imagem diferente e que tem ação. Então, essas são as afrontas do anticristo. Além dele mesmo ter boca arrogante, ter olhos altivos, como nós já vimos. Então, você entendeu agora como é essa imagem. Ela é ativa. Então, vamos entender um pouco melhor sobre ela e qual contexto, né? Apocalipse capítulo 13, eu já li o 15, mas vamos ler um pouquinho mais. Vai dar um contexto para nós. Olha só, versículo 11 vai falar assim do capítulo 13 de Apocalipse. Olha só. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro e falava como um dragão. Essa aqui é a descrição da besta do falso profeta. Nós já temos vídeo no canal, então não vou entrar nesse pormenor. Tanto a besta da terra quanto a besta do mar está falando do mesmo sistema, está diferenciando só a questão do anticristo mesmo, que é o que sobe do mar, e quem sobe da terra, que é a outra besta e é o falso profeta, está relacionado ao sistema religioso. E aí eu sugiro você voltar no canal e ver os vídeos. São poucos aí para trás, uns 4, 5 vídeos para trás, você vai conseguir visualizar e entender esse contexto. Então aqui fala dessa besta que está vindo da terra, então essa aqui é o falso profeta, ou seja, porque ela é semelhante ao cordeiro e fala como dragão. Então ela parece ser de Deus, parece ser de Cristo, por causa do cordeiro, mas fala com a boca arrogante igual do dragão. Então, aí o versículo 12 vai continuar. E exerce todo o poder da primeira besta que veio do mar, viu só? Então ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Nós já entendemos isso também, está relacionado à Síria, mas você vai ver que esse sistema, aí você vai entender que o sistema religioso vai levar as pessoas com sinais e prodígios, como nós vamos ver aqui, a adorar o anticristo, a reconhecer ele como o ser supremo da terra. E nós vamos ver que depois, mais para frente, ele vai se colocar como Deus. Então, o objetivo do falso profeta, o objetivo do sistema religioso, que é uma junção de religiões, primeiro o islamismo, que é da onde vem o anticristo, o catolicismo, o protestantismo, todas essas religiões, que tem muitas pessoas que são, Jesus falou, ó, que parecem ovelha, mas são lobos, elas vão conduzir as pessoas a adorar a besta. E a função dessa falso profeta é isso, levar as pessoas a adorarem o anticristo através do sistema e através dos desejos da grande Babilônia, que é o que eu falei no final do último vídeo. Hoje o sistema está tentando viciar as pessoas, fazer elas amarem cada vez mais o sistema, a vida que elas têm, para que depois ele coloque a marca e tire isso, e te obrigue a aderir ao seu reino. Versículo 14. Olha o que fala. Vamos pulando para a gente não precisar de ler o capítulo todo. 14. Ó. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo que os que habitam na terra fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida
da espada e vivia. Aqui você consegue compreender que, primeiro, esse falso profeta vai fazer sinais de verdade. É o paralelo lá quando nós estudamos com Moisés, com Elias. Ela vai fazer sinais e vai enganar as pessoas vão ficar admiradas com os sinais que ela vai fazer de milagres, de curas, de sinais que elas vão fazer diante do anticristo, e são obras de Satanás, tá? E ela vai falar assim: agora, homens, façam uma imagem para o anticristo, façam uma imagem para a primeira besta. E os homens vão fazer com o quê? Com a tecnologia que eles têm, né? Aqui você começa a ver mais claramente, porque essa mistura do barra do ferro já acontece hoje, né? Ela já está em andamento, mas aqui você consegue ver claramente a mistura do barra do ferro. A tecnologia, esse sistema, da forma que ele está hoje, começou na Revolução Industrial, né? Isso tem 150 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Então, porque se vê, o mundo vai estar formando o seu sexto milênio, né? Para entrar no sétimo. E os homens até 150, 180 anos atrás viveram praticamente da mesma forma, todas as eras. Mas chegou a Revolução Industrial, trouxe uma alteração gigantesca no mundo. O mundo é totalmente diferente hoje do que era antes. Se você fazer vamos falar, um vídeo, né, e voltar ali na agulha para trás, aí 150 anos, não precisava nem dizer tudo isso, voltar 100 anos atrás, você vê esse cinza das construções humanas sumindo e aparecendo verde, que é a criação de Deus. Então, os homens alteraram o mundo com a tecnologia, com o que eles têm de ferro, de petróleo, de energia, e alterou o mundo. Então aqui eles vão fazer uma imagem com o que eles têm na mão. E a base de todo esse sistema babilônico é a eletricidade, ferro e eletricidade. Então, o que mantém esse sistema de pé. Nós sabemos que o Senhor vai ferir esse sistema justamente nessas bases, na energia, daqui. Imagina uma empresa hoje sem energia. Imagina você na sua casa sem energia. Você não consegue fazer nada. Nós estamos totalmente dependentes. E é essa separação que Deus vai fazer do seu povo, de tirar do sistema a dependência, para a gente depender de Deus, não de um sistema babilônico criado por Satanás. Então, vamos lá. Aí, versículo 15, né? Nós lemos o 14, olha só. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, que foi o que a gente lemos, ó, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E veja bem, versículo 16, aí fala, e faz com que todos, você vai lembrar de Daniel capítulo 3, ó, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na mão e na sua testa. Essa aqui é a colocação da marca. Você lembra de Daniel? Porque lá, Nabucodonosor fez que todos os homens pequenos, grandes, viessem para adorar a besta. Aqui, a condição da aceitação do sistema e da adoração da marca, da besta, da imagem da besta e da própria besta, é o que? É que tenha-se a marca que você... Então agora você é um dos componentes, um dos súditos do governo do anticristo, certo? E aí vem a marca. E você viu? Aqui você entende que ela não é uma imposição que ninguém sabe. O pessoal vai ser criada uma imagem, o contexto está todo mundo vendo, as pessoas estão vendo os sinais dos falsos profetas, e aí elas vão crer e vão querer a marca. Ela vai ser criada. Somente por isso. Por quê? Para que as pessoas sejam seladas pela marca da besta e elas aderam o sistema completamente. Elas vão amar o mundo e querem todo o conforto que esse mundo vai oferecer. Mas você vai ver que não tem conforto nenhum, porque as trombetas vão estar sendo tocadas. E aí vai começar a destruir toda a base que o inimigo construiu, certo? Mas aqui você vê então que não é uma coisa do nada, não é uma coisa que ninguém sabe. Está sendo claro, está tendo sinais para que possa convencer essas pessoas a aceitarem a marca da besta. Versículo 17. Para que ninguém possa, qual o motivo então dessa marca, né? Para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Ou seja, o impacto é financeiro, econômico, social. É isso que ela vai trazer. É o que eu dei de exemplo para vocês. E o inimigo está dando agora todo o acesso livre ao governo dele para qualquer pessoa. E aí está aí, facilitando a vida, está aqui a gente utilizando e facilita de fato a vida. Isso não é mentira. Facilita, você consegue ir para o trabalho mais rápido por causa do carro, você consegue ter um air fry, você consegue ter um micro-ondas, você consegue ter uma máquina de lavar, tudo isso por causa da energia que está facilitando a vida.
Então não precisa de fazer tanto trabalho manual. Mas esse sistema, o propósito dele é como fala em Abacuque, é uma rede, tanto a internet como tudo. Tanto que até os eletrodomésticos estão sendo conectados à rede. É uma rede que te apanha, porque nós somos peixes. Lembra? Jesus falou, não é só os servos dele que são peixes. Quando Jesus fala que nós vamos pescar homens, é porque tem vários peixes, os que vão ser pescados e vão vir para o Senhor, porque eles não querem sair da rede do Senhor, mas tem a rede do inimigo, que é a rede onde o inimigo também apanha peixes para ele. Por isso vem a marca. Então, e essa marca, irmãos, não é só porque ela é literal naquela época que as pessoas aceitaram essa marca só lá. Eu entendo que essa marca, ela vem no coração primeiro. A pessoa primeiro aceita o governo anticristo, primeiro ela se torna mal, ela se torna um com Satanás, com a maldade, com os erros, com a promiscuidade, né, o desejo desenfreado de pecar, e depois ela aceita a marca. Porque ao longo de toda a história, pessoas aceitaram essa marca, aceitaram esse governo de Satanás na vida delas. Tanto que João, você vai ver que fala na época dele, fala que já tem muitos anticristos no meio da gente. Por quê? Esse sistema, ele vem desde quando tem pecado. Que as pessoas que rejeitam a luz, amam as trevas e vão caminhando nas trevas, vão praticando todas as obras das trevas, as pessoas são o quê? Seladas pelo anticristo. Só não tinha uma marca ainda. E nem o anticristo tinha vindo de fato na terra. Mas elas já se fazem uma com o anticristo e querem ser como Satanás. Praticar todas as obras, ser má, mentiroso, praticar maldade contra as pessoas, enganar, seduzir. Veja que muitas pessoas são dessa forma. Então esse sistema, ele vem, o governo do anticristo é o nível máximo de iniquidade, nível máximo que Satanás coloca nesse mundo, ele institui o reino dele e põe seu filho para governar, dando todo o poder para ele. Então veja que a marca da besta vai estar relacionado a todo o sistema do governo do anticristo. Por isso que ela é uma marca que faz divisor de águas. Se você aceita, você está completamente no anticristo, não tem mais salvação, não tem nada. Você já se tornou um com Satanás. Ou você se separa e vem para o Senhor e é perseguido. Ou você vai ser guardado no deserto, ou você vai testemunhar até o fim pelo nome do Senhor. E o versículo 18 finaliza assim, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem e o seu número é 666. Veja, não, esse é um número, nós vamos detalhar um pouco mais ele, mas você fala que aqui há sabedoria em entender aqui. E aqui é um ponto crucial para nós que somos servos de Deus. Nós temos que ter sabedoria vinda de Deus, que é o Espírito de Deus em nós, para compreender, ter afinco para estudar a palavra. Se fala que aqui há sabedoria e aquele que tem o entendimento, é que é possível entender. É porque às vezes você vê algumas pessoas falando, não, que é mistério, não, Deus não quis revelar. É preguiça de ler a palavra, irmão. Ou coração fechado quando lê e não quer entender. Normalmente as pessoas não são terra férteis. Às vezes você vê uma pessoa pregando bonito, falando bonito, parece ter uma característica de santidade, mas no fim ele é bode, ele é, como diz a palavra, estou usando termos bíblicos, é lobo devorador. Ele está parecendo ovelha, como diz aqui, mas não é ovelha. Ele é falso profeta, ele é uma ovelha falsa, disfarçada. Então, essas pessoas, e isso não é só quem ensina, quem está ouvindo também tem o coração duro. Por que eu falo quem ensina também? Porque Paulo falou isso. Paulo fala que vai ter pessoas que procuram pastores, mestres, para falar o que elas querem ouvir, não o que a palavra de Deus está falando. Então você vai ver que as pessoas têm o coração duro e rejeitam a palavra, e elas não têm sabedoria. Elas ouvem e rejeitam, não, prefere ficar pegado à sua linha, prefere ficar pegado ao seu entendimento errado. E essas pessoas terão testemunha da palavra de Deus enviou pessoas para ensinar, ou o Senhor mostrou para elas dentro da própria Bíblia, mas elas rejeitaram. Por quê? Porque a palavra de Deus confronta. A pessoa vai ler, ela vai entender, mas ela, não, eu já falei a vida toda isso, já ensinei isso aqui, eu não vou, principalmente grandes, né, pessoas que estão aí conhecidas, grandes pregadores, que já escreveram livro e tudo, e não querem voltar atrás por causa do coração duro, por causa de imagem, por causa de conhecimento que já tem no meio do negócio, no meio das pessoas, e aí ele não pode voltar atrás. Irmão, Deus quer trabalhar em nós, e a palavra de Deus vai confrontar. Ela é verdadeira. A palavra de Deus não tem 2, 3, 4, 5 tipos de entendimento. Ah, não, irmão, Deus, a palavra de Deus eu entendi ela de uma forma, você entende de outra. Isso não existe, isso é uma falácia do inimigo. A palavra de Deus é uma só, é um entendimento, é um só povo, não tem divisão.
E o Senhor, ele fala com todos da mesma forma. A palavra de Deus é uma só. Essa questão de vários entendimentos, vários teológicos, é uma coisa do inimigo para confundir as pessoas. O que é verdade, o que não é. Ele semeou no meio desses vários entendimentos, né, uma aspa, e várias teorias teológicas, a mentira, a disseminação, a heresia, onde as pessoas ficam perdidas e não sabem o que está certo, o que está errado. Ah, você vai numa linha, é assim, a outra é assim, a outra é assim, fica todo. Então, corre para a palavra. Se você ler, estudar com afinco, você acha que quem estava ensinando Paulo? Ninguém, irmãos. Pensa nisso. O Espírito de Deus ensinava Paulo. Ele estudou a Torá, aí ele não tinha entendimento, por isso que ele perseguia. Mas quando ele esteve afinco, ele pegou aquele entendimento, o Senhor abriu o entendimento dele através do Espírito que entrou nele, porque o Espírito já estava dado para toda a carne, desde Atos 2, e ele teve a compreensão de tudo que ele tinha lido. É só você ler, meditar, gastar seu tempo lendo, que você vai compreender a palavra de Deus, vai ter sabedoria, entendimento para compreender quem é a besta, a marca da besta, o sistema da besta, vai entender o plano de Deus, desde o princípio até o fim, como vai ser o milênio, como que nós vamos receber o galardão do Senhor, como que nós somos salvos, como que Deus fez o plano de salvação. Você vai entender tudo, está tudo na palavra, mas precisa ter sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vai exigir tempo de estudo, tempo de oração, tempo de discernimento, de conexão de texto. Então, atente para isso. Então, aqui, há sabedoria em quem compreende. Nós vamos detalhar já aqui essa marca da besta. Mas você vai ver que é anunciado o juízo de Deus para aqueles que aceitam a marca. Como eu disse ali, vai ter uma marca para separação e esses vão se tornar um com o anticristo e vai concordar e praticar todas as obras que ele pratica. Certo? E você vai ver aqui, ó, lá em Apocalipse 14, olha só, vou ler só 3 versículos, você pode ler ele todo, mas eu vou ler o do 9 ao 12. Olha o que fala sobre o juízo de Deus sobre essas pessoas. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal, versículo 10, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja que a tormenta aqui não está relacionada à grande tribulação, não. É no lago de fogo. Aqui ele vai ser lançado, a ira vai ser atormentada com fogo e enxofre, isso é no lago de fogo, diante dos santos e do Cordeiro. Ou seja, vai ser derramado, e isso nós vemos lá em Apocalipse 20, né? Quando, acho que é 20 mesmo, isso que quando Jesus vem e luta contra, na batalha de Magedon e vence, a besta, o falso profeta e todos os marcados são lançados no lago de fogo. E é aqui que eles recebem a ira de Deus. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, ou seja, nunca mais vão sair de lá. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que recebeu o sinal do seu nome. Essa é a consequência de receber. Elas vão estar amando o mundo, vão querer o seu sistema, mas por rejeitarem a luz, a Deus, elas vão receber um juízo eterno. Certo? E aí a gente às vezes não entende o papel da nossa vida agora, que é um papel importante, a tomada de decisão que a gente tiver agora, porque não precisa estar lá na época do anticristo para ter escolha. Pessoas que escolheram a Deus durante todas as épocas vão ser salvas, vão receber o galardão do Senhor. Pessoas que rejeitaram a Deus durante todas as épocas, elas serão condenadas. O que a gente escolhe agora só tem 2 destinos, ou é Deus ou é o lago de fogo. E aí qual é o destino que nós vamos escolher? Você entende? Então, o versículo 12 fecha assim. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, ou seja, a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Esse é o contraste do juízo com que, por quê? Porque aqueles que aceitam a marca da besta, eles vão receber o alívio da besta, ou seja, eles vão estar juntos, vão ir para a guerra juntos, vão concordar tudo e vão perseguir os que rejeitaram a marca. E a paciência está aqui, é justamente em perseverar até o fim, como diz as igrejas lá no Apocalipse, certo? Que aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Então aqui a paciência está relacionada à espera, a passar pelas tribulações, a ser provado por Deus e refinado como ouro. E aí quando você chega até o fim fiel, você recebe a coroa da vida. E a sua paciência vai estar relacionada a isso, a esse tempo de dificuldade que você passa na sua vida.
esse tempo de provação, que você permanece firme mesmo, fiel, mesmo quando parece que Deus não está com você. Porque quando nós estamos na aprovação, às vezes nós temos a sensação, mas Deus não está comigo. Mas quando a gente tem fé, a gente mesmo nesse momento difícil, às vezes nós estamos no ápice da aprovação, nós temos a confiança que Deus está conosco e que Ele vai trabalhar. E que Ele vai retribuir toda aquela tribulação que nós estamos passando com um galardão para a gente, se a gente permanecer fiel até o fim, confirmando a nossa salvação, como diz o apóstolo Pedro. Aí em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, vai mostrar então, eu mostrei o castigo, aqui nós vimos o contraste, que é a perseverança daquele que vai vencer. No 2 vai mostrar a visão, no capítulo 15, versículo 2, daqueles que foram vitoriosos, daqueles que permaneceram até o fim. Olha só, versículo 2 do capítulo 15. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que tinham vencido a besta e a sua imagem, o seu sinal e o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Ou seja, esses são os que recusaram a marca e vão louvar o Senhor. Os que vão exaltar o Senhor e vão cantar o canto de Moisés e do Cordeiro, porque eles venceram, foram arrebatados e glorificados e serão reis e sacerdotes junto com o Senhor. É desses aqui que estão vendo, que nós estamos vendo. E Apocalipse 19 e 20 vai mostrar o momento que tanto a besta, o falso profeta e todos os seus seguidores são lançados no lago de fogo. Olha só, versículo 20 de Apocalipse. Depois vocês podem ler os capítulos todos. Eu estou lendo os principais para a gente conectar as ideias e poder entender aqui todo o contexto da marca da besta. Olha só, versículo 20 de Apocalipse 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou, viu os sinais, que é os prodígios do milagre, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Enganou não foi no sentido de enganou e a pessoa não sabia, enganou porque as pessoas ficaram admiradas e creram nos sinais que esse falso profeta fez e aceitou a marca. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o destino final de todo o falso profeta, o anticristo e todos os seus súditos, certo? E olha aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vai falar assim, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo, porque são reis sacerdotes, durante 1000 anos. Estes são os mesmos que nós lemos aqui em Apocalipse 15, versículo 2. É os vencedores do governo de Cristo, é os que perseveraram até o fim. É aqueles que passaram pela paciência dos santos e foram aprovados. Esses aqui estão agora diante de Deus, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Certo? Eu vou parar aqui, porque tem mais coisas para a gente falar. Como eu disse, era bem provável que eu não conseguia terminar em um vídeo, então vamos para o próximo, para a gente continuar depois esse assunto. E nós vamos falar um pouco mais, aí, porque tem que entrar um pouco mais dentro disso, né? Falar da multiplicação do conhecimento, tem que falar ainda da marca, da besta mesmo, o número, para vocês compreenderem completamente isso. Então, o estudo está em evolução. Então, ouça o primeiro, ouça agora esse segundo, eu vou gravar um terceiro ainda, eu creio que vai dar tempo de terminar no terceiro. E aí a gente faz o fechamento de tudo, tá bom? E aí vocês vão compreender todo esse sistema da besta, porque já estudamos sobre a primeira besta, a segunda, entendemos a conexão entre elas, né? Tudo certinho, tem uns 4 vídeos, 5 no canal sobre esse assunto. Volta lá e vê, depois ouve esse também, você vai ver que o entendimento vai ficando completo. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo para que outra pessoa também assista, veja, ouça, né, e aprenda da palavra do Senhor. Se inscreva no canal, dê o joinha aí, faça um comentário e que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês a compreender mais a palavra do Senhor. Estou fechando, eu devo gravar mais alguns vídeos sobre escatologia, depois nós vamos mudar um pouquinho de assunto no canal, porque tem coisas grandes que o Senhor tem revelado aos servos de Deus que caminham em santidade. Eu queria compartilhar com vocês essas coisas sobre o reino do Senhor, sobre a salvação, sobre a sabedoria, sobre quem Deus é. São estudos maravilhosos que vai acrescentar demais a vocês. Em breve estaremos gravando isso no canal. Vamos terminar essa série que a gente está falando de todo o governo anticristo, para que a gente também possa ter compreensão desse tempo, para depois a gente mudar.
Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.